Vamos falar sobre comprometimento com a vida cristã? Pois, afinal de contas, como que deve ser a vida daquele que decidiu seguir Jesus Cristo e depois disso foi batizado? Será que agora ele deve mesmo viver uma vida comprometida com o seu Senhor? O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos diz que no dia de Pentecostes, Pedro faz um discurso. E logo após o seu discurso, muitas pessoas foram batizadas e passaram então a viver como igreja. No versículo 42, mais precisamente, existem alguns elementos que indicam para nós sobre como que essas pessoas deveriam viver agora essa nova vida. E eu quero ler. O texto bíblico diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 42 do capítulo 2 do livro de Atos. O que nós encontramos aqui? Nós encontramos 4 elementos que são muito importantes no culto público. E a participação dessas pessoas com atividades de acordo a estes elementos indicam em muito para nós sobre o nível de comprometimento que deve estar presente na vida daquele que decidiu viver com Jesus Cristo. E eu quero falar um pouco sobre cada um deles. O primeiro elemento indicado aqui no texto é o ensino dos apóstolos. O que significa? Que eles continuamente perseveravam, ou seja, continuamente se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E isto aponta diretamente para o fervor e para a dedicação dos primeiros convertidos da igreja, ou seja, dos primeiros convertidos do cristianismo. Pois o seu padrão de vida, ele deveria ser desenvolvido de acordo com as instruções do evangelho. Porque Jesus Cristo, entre os seus discípulos, ele havia nomeado seguidores imediatos, que eram os apóstolos, para que fossem professores dos seus aprendizes. Isso está claro para nós no texto da grande comissão do Evangelho de Mateus, capítulo 28, mais precisamente no versículo de número 20. E esse ensino dos apóstolos, ele era conduzido especialmente nos cultos públicos, onde os apóstolos ensinavam este evangelho por intermédio de suas pregações. O segundo elemento presente aqui importante é a comunhão. E esta comunhão, ela descreve para nós o entusiasmo que era demonstrado pelos crentes no elo que eles tinham comum durante o culto. Isso acontecia tanto durante as refeições, como também no compartilhar dos seus bens, como está no versículo 44 do mesmo capítulo 2, que eu quero ler, que diz assim que todos os que criam, eles estavam unidos e eles tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Os cristãos, então, aqui desta igreja, demonstravam visivelmente a sua união em Jesus Cristo nos cultos de adoração, onde chamavam até mesmo uns aos outros de irmãos e irmãs. E esta comunhão, ela remete diretamente ao companheirismo. Agora, o terceiro elemento que é aqui para nós, que nos ensina o grau do comportamento, de nível de comportamento dessas pessoas, conforme o seu comprometimento agora com esta fé, é o partir do pão. Este texto nos diz que a celebração da Santa Ceia, então, era uma atividade presente no culto público, estava presente entre essas pessoas que agregaram a fé em Cristo. E eles também perseveravam, ou seja, se dedicavam a isso. Era um momento de comunhão com Cristo e com a igreja. Momento que deveria ser tratado até mesmo com muita reverência. E de acordo com o texto que nós conhecemos, de 1 Coríntios 11, mais precisamente entre o versículo 24 e 29, é um mandamento que todos na igreja devem observar. E estes irmãos se dedicavam, ou seja, viviam uma vida comprometida também com esta tarefa. Um outro elemento aqui importante que aponta diretamente para o nível de comprometimento desta igreja são as orações. E essas orações eram orações
específicas proferidas no culto público. Elas eram feitas também em comunidade. Era uma prática mais que habitual dos crentes desta igreja, ou seja, a oração também era um elemento presente na vida da igreja, ou seja, a vida em comunidade, através desses elementos que são o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações, nos diz que esta igreja, que acabava de nascer em Jerusalém, vivia de forma dedicada, ou seja, comprometida com essas tarefas que estavam ligadas diretamente a um grupo, ou seja, a comunidade, a igreja. Estes 4 elementos, então, mencionados por Lucas, aqui no capítulo 2 do livro de Atos, pois Lucas é escritor deste livro, parecem ligar, como eu já disse, diretamente ao culto público. Esses elementos são, eu repito, o ensino, que está ligado também à pregação dos apóstolos, a comunhão desses crentes, a celebração da ceia e também as orações comunitárias. O comprometimento, então, com a vida espiritual implica em uma intensa dedicação e devoção a estes elementos. E nós conseguimos realizar onde essas atividades, ou seja, que estão ligadas diretamente a esses elementos? Na igreja, no corpo de Cristo. São elementos ideais, ou melhor dizendo, fundamentais para o desenvolvimento e amadurecimento na fé de todo cristão. E esse comprometimento, o texto do livro de Atos nos diz, ele era constante e feito em unidade. O versículo 46 do capítulo 2 diz assim, eu quero ler para vocês, que, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade. Lucas, o escritor de Atos, ele descreve aqui para nós nesse texto como deve então ser essa vida comprometida na comunidade com o seu Deus. Uma vida exemplar de comprometimento. Lucas indica para isso. E essa expressão aqui presente no texto, a expressão diariamente, ou melhor, esta palavra, ela significa que habitualmente essas pessoas frequentavam a casa de Deus, que era o templo, para o exercício dessas atividades espirituais. Ou seja, novamente o texto aqui reforçando e indicando o nível e o grau de comprometimento dessas pessoas que decidiram seguir Jesus. Também diz o texto que diariamente eles se reuniam nas casas para comer pão e confirmar essa unidade em Cristo. Naturalmente, comer pão e confirmar esta unidade tem que ser em Cristo. Lucas ele compara a união e a harmonia dos crentes no templo com a sua intimidade nas refeições em comum que aconteciam nos lares. Os cristãos comiam juntos com alegria e com sinceridade de coração. E eu acho interessante que este texto, de alguma forma, ele desconstrói a ideia de um certo grupo que existe hoje chamado de desigrejados. Os desigrejados são aqueles que de forma intencional dizem que decidiram seguir Jesus e viver uma vida de fé mais longe da igreja. Este texto aqui nos ensina claramente que uma vida genuína de fé em Cristo depende do nosso comprometimento em unidade com a comunidade, ou seja, com a igreja, com o corpo de Cristo. Mas, afinal de contas, no que pode resultar uma vida de comprometimento com Deus, ou seja, uma vida comprometida com essa fé em Cristo? O versículo 44 do capítulo 2 do livro de Atos, versículo 47, diz que, louvando a Deus e contando com o favor e a graça de todo o povo, ou seja, contando com o favor, que é a graça de todo o povo, o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, qual é o resultado dessa vida comprometida de fé em Jesus Cristo?
Uma vida comprometida de fé em Jesus Cristo e com o seu corpo nada mais é do que o testemunho verdadeiro do cristianismo. Uma vida, na verdade, de louvor a Deus, que é o que Jesus diz que é o sinônimo de ser sal e luz nesta terra. Uma vida de louvor a Deus comprometida em unidade, que pode facilmente, então, atrair a graça das pessoas que, ao notarem a conduta dos crentes e seu grau de comprometimento, eles falam então em favor da igreja e também são atraídos para Cristo, assim como nós somos um dia, e passam então a ser salvos com o seu Senhor e serem reconciliados com o seu Deus para viverem em paz com Ele eternamente. Vale a pena nós vivermos uma vida comprometida com Deus. E isso também é parte da missão da igreja. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Também não deixe de escrever o seu comentário, de dar o seu like ou até mesmo de compartilhar com pessoas que precisam aprender um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas. Te vejo então no próximo vídeo.